Entrevista com o professor Vlad. Beleza, Vlad? Como você tá? Galera, tô bem, obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. Boa. Vlad, hoje eu trouxe você para falar da performance nos treinamentos. Legal. Sei que você é um expert na área. O que você tem para falar pra gente sobre a performance nos treinamentos, nos resultados? Legal. A pergunta é muito boa, o assunto é amplo. É amplo, tá bom? Vamos tentar falar do macro e chegar talvez em alguns dos pilares para a gente discutir com profundidade. Quando a gente fala de resultado na prática da atividade física, ou na prática esportiva, ou na prática do exercício físico, que é aquilo que vai ser feito de forma regular, tão pouco os exercícios vão trazer resultado à medida que a gente olhe para ele isoladamente. Então, eu tenho uma prática regular do exercício e achar que ele por si só vai dar conta de levar você aonde você quer chegar como resultado é uma visão um pouco simplista. Eu preciso que esse exercício físico esteja apoiado em outros pilares que vão dar suporte para ele de fato performar. Então, vou dar alguns exemplos, tá bom? Um deles, que na minha opinião é o mais importante, é o sono. Segundo dele, que é tão importante quanto, mas eu não vejo mais importante do que o sono, e se você me der a oportunidade eu vou explicar por quê. É a alimentação correta, tá bom? A alimentação correta, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse extremismo dietético. Esse extremismo dietético, de acordo com alguns documentos científicos, é dito que as pessoas não conseguem sustentar por longo tempo. Então não me interessa eu propor nenhum radicalismo alimentar à medida que a pessoa não vai conseguir sustentar ela. Beleza? Então eu falei do sono, falei da alimentação e eu diria também sobre gestão do estresse. Como é que eu gerencio as minhas condições de estresse, as minhas condições, eu vou colocar assim, emocionais, porque isso interfere muito na orquestra hormonal. Quando o estresse está muito num lugar, isso vai trazer alguns prejuízos para a gente, tá bom? Um quarto pilar que eu entendo fundamental é discutir sobre influência de relacionamentos e ambiente. Vou dar um exemplo. Na sua casa só você treina, só você vive aquele universo, mas ninguém. E esse ninguém assiste televisão até 2 horas da manhã, come um monte de bobagem, pede um monte de bobagem nos aplicativos de comida, faz com que as dispensas de alimentos na sua casa tenha mais bobagem do que alimento saudável. Então o ambiente que você vive e os relacionamentos que você desenvolve não são saudáveis para o seu objetivo. Então eu preciso olhar isso, porque se eu moro num local onde as pessoas não convivem com esse universo do resultado do exercício, eles não vão te incentivar. Você vai ter que ser mais resiliente para isso. E aí, no caso, então, o treinamento ele se torna só uma parte, o próprio treino em si, ele acaba sendo só uma parte do resultado, então, que o aluno ou o atleta vai ter. Exato. Eu vejo que as pessoas desistem muito do treinamento físico. E aí a gente pode encontrar um monte de justificativa, um monte, eu estava sem dinheiro, estava sem tempo, estava sem sei lá o que, motivado. Mas na verdade, se ele não ajusta os outros pilares, o corpo não se sente com disposição suficiente para ir lá com a regularidade que o professor pede, com a quantidade de exercícios que o professor vai sugerir, não dá. O corpo não aceita isso. Então é um grande desafio manter-se numa rotina da atividade física ou do exercício físico. Também uma boa gestão e uma boa periodização de treino também tem uma influência nisso que você falou, inclusive da desistência do aluno, né? Uma boa periodização de treino, um bom planejamento, né? É assim, quando a gente chega nesse nível de discussão, de falar de planejamento e periodização, a gente já está imaginando que a gente está falando de performance. Por quê? Eu tenho os meus alunos de personal que eu atendo, eu sou realmente um profissional de educação física que gosto de estar lá em campo. Por mais que eu tenha diversas atividades profissionais que fogem essa atuação que eu falo ombro a ombro, essa atuação direta com o cliente, mas a minha mais importante atividade é direto com o cliente, até porque eu preciso desse laboratório para entender o que a ciência vem trazendo e eu aplico. Por que eu estou falando isso? A gente pode fazer um desenho de uma periodização ótima para o nosso aluno, mas o nosso aluno só é um aluno, ele não é um atleta, ele não vive daquilo. Então a gente precisa separar muito bem essa discussão de planejamento, periodização,
pelo aluno comum, que sim, precisa entender em que nível ele está para que a gente possa sugerir novos desafios. Sim, mas por vezes ele teve uma noite mal dormida, aquilo que você planejou já não dá mais para executar. Então uma periodização séria de um profissional competente vai ter o planejado numa linha e o executado na outra linha. Existe uma conta entre o planejado e o executado. Se eu conseguir executar o que está planejado, eu vou para o próximo nível. Se eu não conseguir executar o que está planejado, para onde que eu vou? Eu recuo, eu mantenho, o que eu faço? Então, quando a gente fala de periodização, é fundamental que eu compreenda qual é o meu nível de cliente, qual é o meu nível de aluno em relação às outras responsabilidades sociais, profissionais e pessoais. Ele não vive para treinar, ele treina para viver. Sim, sim. Ele vive, muitos que procuram, inclusive, academia, é pela qualidade de vida, né? Isso. E aí você falou da qualidade de vida, eu acho que não existe qualidade de vida sem uma boa qualidade de sono, né? E o sono tem uma grande importância no resultado final. Quer que a gente entre nesse assunto? Vamos falar de sono? Vamos falar de sono. Inclusive, hoje eu acordei 10h30, fazia tempo. 10h30 da manhã. Estou tentando. Vamos lá. Hoje, a ciência do sono relacionada à prática do exercício, ela é determinante. O que é determinante? Você tem fatores que podem influenciar a nossa performance e tem fatores que determinam a nossa performance. Influencia, vai mudar um pouco para cima, um pouco para baixo. Determinam, se eu não ajustar, não vai ter resultado. Sono é determinante. Eu preciso ajustar sono. Por quê? Quando a gente fala da ciência do sono, eu vou tentar ser o mais didático possível e você me ajuda se eu estiver viajando, tá bom? Tem 2 hormônios que vão orquestrar o nosso ciclo relacionado ao dormir, sono, e ao estar acordado, vigília. Então, estou em estado de vigília, estou vigiante ao meu dia, estou ativo, trabalhando, sei lá o quê, vou treinar, e estou em estado de sono, estou dormindo. E aí tem 2 hormônios que orquestram isso. Quando o dia vai escurecendo, final da tarde, início da noite, o nosso sistema entende essa situação do escuro. E ele começa a sinalizar a nossa orquestra hormonal para falar para uma das nossas glândulas, falar, prepara a liberação aí dos hormônios relacionados à noite. E esse hormônio é a melatonina. Incrível, fundamental função, extraordinário hormônio que é pouco estudado. Eu vou repetir a palavra, hormônio. E tem gente tomando aí como se fosse bala. Tem que tomar muito cuidado, o negócio está bem bagunçado, tá bom? Melatonina, muito importante. Quem a gente diz que contrarregula a melatonina é o cortisol. Então, melatonina, estado de sonolência, sono, descanso, sono profundo, sono REM, organiza um monte de função no nosso corpo. Beleza, começou a clarear o dia, sai melatonina e começa a entrar cortisol, hormônio de alerta, hormônio de disponibilizar energia para o sistema trabalhar, um hormônio fundamental para a nossa sanidade física. Tira o cortisol de você para você ver como é que você fica. Então o cortisol, partindo desse princípio, não é um vilão, como todo mundo pensa. De jeito nenhum. Altíssima ignorância fisiológica achar que cortisol é vilão. Cortisol é do bem, cortisol é brother. Se ele não estiver ali, o sistema entra em pane, desânimo, falta de energia, cansaço frequente, dá um angu de caroço. Agora, por que eventualmente o cortisol está em excesso na pessoa? Porque existem outros problemas que mantêm o seu corpo num estado de estresse tão grande que esse cara aqui está tentando te manter vivo. A função dele é tentar te manter em estado de sobrevivência. Ele não é ruim. Só que quando ele está muito alto, parece que ele se torna um problema, mas o problema está antes. O que te gerou tamanho desequilíbrio, tamanho estresse, seja ele físico ou emocional, que faz com que você tenha que sinalizar o seu sistema para liberar esse cara que te mantém vivo? Só que tem um problema. Pensando, por exemplo, em performance, quando esse cara começa a se sobressair, é tão interessante que ele cronicamente, ou seja, se ele ficar com você por muito tempo, ele também contrarregula hormônios anabólicos.
Então ele sobrepõe a ação de hormônios anabólicos, então ele dificulta o anabolismo, a construção muscular ou a construção de performance. Então há, inclusive, um exame, né, para a gente analisar a relação cortisol-testosterona. Entende? Sim. Então olha como é importante o papel do sono. Eu só vou finalizar. Não dá para finalizar, só vou tentar encerrar aqui. Se eu estou dormindo mal, eu não tenho melatonina suficiente. Vai ter mais cortisol. Vai ter mais cortisol. Se eu tenho mais cortisol, Baixa a testosterona. não é que abaixa a testosterona, ele concorre com a testosterona, com a função da testosterona, ele se sobrepõe. E ele diminui as ações anabólicas que a testosterona poderia proporcionar. Eu estou tentando resumir a fisiologia para ficar claro das pessoas entenderem. Aí o camarada acha que vai tomar um ciclo anabolizante e vai resolver todos os problemas. Se ele não resolver isso, não tem droga que resolva, parceiro. Eu não estou incentivando ninguém a tomar, mesmo porque não sou adepto, não sou a favor, entendo todos os problemas que podem causar, essa é a minha posição sobre esse assunto. Se você vai fazer ou não, é problema seu. Ah, mas se eu fizer com um especialista, vai diminuir os efeitos colaterais. Entra na sua fantasia aí e segue. Eu não vou entrar nessa. Então, quando eu não regulo bem minha noite de sono, eu desregulo melatonina e cortisol. Se eu desregulo esses dois, eu vou desregular Testosterona. a relação cortisol-testosterona. Ou seja, vira um angu de caroço e você acha que o culpado é o cortisol. Quer que eu te diga quem é o culpado? Ficar muito tempo nas telas após as 20 horas, após as 19, 20 horas. Aumenta o seu estado de vigília, né? Aumenta o seu estado de atenção. A tela, as luzes brancas, computador, celular, televisão, emite uma luz azul que o seu sistema entende que ainda está dia. Então por que eu vou liberar a melatonina se para o sistema ainda está dia? Lembra que eu falei que a melatonina começa a ser liberada quando o sistema entende que está noite. Então se a tela emite luz e o sistema entende que ainda está dia, eu nem libero melatonina. E aí diminui a qualidade do sono. Você falou em sono REM, é aquela parte do sono que ela é mais produtiva, não é? Sono REM é o lugar onde REM significa movimento rápido dos olhos. REM está em inglês, né? R de rápido, E de is, de olhos, e o M de move, né, de movimento. Então, movimento rápido dos olhos. Nessa hora, você está sonhando. É o momento que normalmente a gente está sonhando. Normalmente, tá? O meu material de mestrado, eu vi que tem algumas coisas que não é só nesse momento que a gente sonha, mas não importa essa discussão. Então, o sono REM é essa fase onde a gente sonha. E aí, o sono ele é dividido em níveis ou em fases, onde cada qual fase tem um motivador fisiológico corporal e ou fisiológico cerebral. Não que a gente separe, né? Porque cérebro é um órgão como qualquer outro órgão, tem as suas funções. Mas tem momentos do sono que tem mais a ver com o sistema cognitivo, armazenamento de memória, construção de novas ideias, tal, na hora do sono. E tem hora que tem mais a ver com o corpo físico, regeneração de tecido muscular, reorganização de sistemas como um todo, tal. Então cada um tem o seu nível. O sono REM só é um momento que tem a ver com sonho. Então está organizando a memória ali, está organizando os pensamentos. E quem não consegue ter 8 horas de sono por dia A conta na vai madrugada? chegar. A conta vai chegar. Você acredita ou você acha, ou cientificamente falando, dar uma dormida à tarde de 1 a 2 horas, ele equilibra isso ou não? É um bom sono do dia? Não é a melhor estratégia, mas é uma estratégia que ajuda bastante. Então vamos lá. Se você, no período da tarde, vamos supor que você consegue dormir por noite 6 horas, você já está me devendo de 1 a 2 horas. O ótimo, pela que a ciência diz, é entre 7 e 9 horas, o ótimo. Só vou fazer um parênteses aqui, a ciência sempre diz que essa é a média, mas realmente existem pessoas que com 6 horas vai estar com o problema resolvido. Tem gente que vai precisar de até um pouco mais do que 9 para estar com o problema resolvido. Então lembra que a média é quando eu olho para a população como um todo, mas existem pessoas que estão fora da média. Mas eu vou falar na média, que é a grande maioria, 7 a 9 horas. Se esse cara dormiu 6 e está sentindo que está faltando e ao longo do dia está sonolento, ele precisa dar uma cochiladinha. Então vai ser bem-vindo. Só que se essa cochilada se prolonga demais, aí vira um problema. Então uma cochilada efetiva para isso, 25, no máximo 30 minutos. Só que essa cochilada tem que ser com maestria. O que é uma cochilada com maestria? Tem que estar num lugar escuro, tem que estar num ambiente reservado, tem que ter um clima, um acolhimento térmico adequado. Por quê?
Deixa esse cara de verdade fazer aquilo que ele tem que fazer, que é aquela da boa cochilada. Agora, se está num ambiente que a cada 2 minutos ele acorda, ele não fez a cochilada que deveria. Então tem os pontos positivos, mas a gente tem que saber que esses pontos positivos só vão ser atribuídos se tiver realmente um equilíbrio, um jeito, um método de fazer. E aí você acha que com o sono adequado muda muito o resultado final da pessoa que treina, sendo ele não uma pessoa de alta performance, um praticante comum? Vamos pegar o exemplo assim, as pessoas que mais procuram academia hoje são as pessoas que querem emagrecer. Sim. Beleza? E o cara que quer emagrecer é super animadão? Tem uma baita disposição? Geralmente não. Não, ele é um cara que está em desequilíbrios metabólicos e hormonais, ele já está. Por isso que ele está nessa condição de obesidade. Se ele já está nisso, ele não regular o sono, ele não regula os 2 mais importantes hormônios que vão ajudá-los. Já está tudo errado. E aí como é que ele vai acordar animado se o sono foi ruim? Como é que ele vai acordar com raciocínio bom se o sono foi ruim? A pessoa que dorme mal, experimenta ficar uma noite sem dormir. Você fica mais irritado, fica mais reativo, você fica mais respondão, você parece que está querendo arrumar confusão, você fica com mais vontade de comer comida mais palatável, você vai procurar mais carboidrato e mais comida que tem a gordura, porque ela tem mais sabor e te repõe rápido energia, porque você dormiu mal, o corpo entende que está faltando repor energia. E isso é mais obesogênico, olha que palavra bonita, obesogênico, obeso de obesidade, gênico de surgimento. Então, nosso paladar muda, a gente contrarregula mal os hormônios do apetite, grelina e leptina, a gente contrarregula essa situação, contrarregula mal, né? Essa situação do processo anabólico, a gente não vai conseguir construir ou reparar músculo, aí você treina, não dorme bem, o músculo que tinha que se recuperar não se recupera, no outro dia você acorda com ele mais dolorido, mais cansado e tem que treinar de novo, não vai dar certo. Por isso que eu vejo uma grande falha dos nossos colegas é sugerir que o cara, num programa de obesidade, já tem que começar a treinar todos os dias. Não, cara. Se você não regular os outros pilares antes, ele não tem disposição para treinar todos os dias. Calma. Eu tô com um aluno também e o principal fato dele é de emagrecer, né? Ele consegue treinar 3 dias por semana. E acho que a gente já estamos na 9ª, 10ª semana, eu já vi uma evolução com ele. E assim, é um negócio que eu tô fazendo muito com ele, assim, eu extraio o peso, só que assim, tem exercícios que eu vejo que ele não vai conseguir com peso, eu perguntei aí, vamos, e tá dando resultado. Ele tá emagrecendo, ele tá seguindo dieta, ele tá indo com o nutricionista, o Lucas, né? E a gente tá tendo bons resultados, inclusive, assim, de diminuição da silhueta, assim, e ele acabou pegando gosto. Então, assim, eu fui pela contramão que todo mundo faz. Eu não quis emagrecer ele rápido, não quis quebrar ele de tanto treinar. Bobagem. Tô respeitando o processo dele, o tempo dele ir embora, fazendo o planejamento. E, assim, além de a gente estar conseguindo um resultado físico, eu acho que o melhor resultado que eu tive foi ele criar o gosto pelo treino. Isso. O que eu vejo é que a gente está errando já há muito tempo, achando que o exercício é o salvador da pátria. A gente está errando com isso há muito tempo. Eu digo que o exercício é um fundamental pilar. Se eu tirar esse pilar, a casa cai. Então o exercício é o fundamental pilar. Mas o mais importante é a gente organizar um novo estilo de vida, onde o exercício está incluído. Mas eu não posso não questionar ou não ajudar o meu aluno a entender e organizar o sono. Entender e organizar a alimentação. Inclusive, o nutricionista competente também vai respeitar fases. Cara, daqui até ali, nós vamos tirar isso e vamos incluir isso e isso. Para com essa conversa de dieta radical. Um artigo científico lindo que eu li sobre o comportamento do indivíduo obeso em relação à dieta e treino. A taxa de sucesso, então pegaram lá um grupo que fez... analisaram 7 diferentes tipos de dieta, 5 ou 6 tipos diferentes de treino e analisaram os últimos documentos científicos sobre programas de emagrecimento. Então, desses 7 tipos de dieta, qual foi a mais efetiva para o emagrecimento? A curto prazo, todas. Porque uma dieta parte do pressuposto de que eu tenho que eliminar as bobagens. Então, não importa o que você vai fazer se você já eliminou as bobagens. Caraca, eu tirei pizza, tirei feijoada, tirei refrigerante, você já vai emagrecer, irmão. Não precisa ser nenhum expert nisso. Certo. Beleza? Então essa é a primeira etapa. Então a primeira fase, todo mundo vai bem.
Segunda fase, após por volta de 6 meses, só 3 das dietas foram mais efetivas. Sustentaram um pouco mais o período de resultado. Depois de 1 ano, meu irmão, nenhuma dieta estava sendo sustentada, porque a pessoa estava se privando tanto das coisas que ele gostava e ele não girou a chavezinha na cabeça para mudar ali o que realmente tem que mudar, que é o entendimento, a consciência sobre uma alimentação que é saudável. Esses dias eu ouvi um negócio muito interessante, dieta divina. Cara, Deus fez, come. Deus não fez, não come. Boa. Né? Sim, sim. E aí, para finalizar esse assunto do indivíduo obeso num programa de treinamento, não dá para ser radical no treinamento. Até ontem ele estava no sofá, cara. Você vai dar uma surra nele todo dia na academia, o corpo dele vai sinalizar, inclusive com os hormônios, dizendo assim, meu, tá maluco?